O que te fez quebrar o código de honra entre amigos que você jurou ser sagrado? A filha de 8 anos do meu melhor amigo Liam, Sophie, apareceu no meu apartamento à meia-noite com sua mochila e seu coelho de pelúcia. Quando abri a porta, ela sussurrou: "Tio Derek, os amigos do papai vêm amanhã e eu preciso me esconder." Suas mãos tremiam tanto que ela deixou o coelho cair 2 vezes. Eu o peguei e perguntei o que ela queria dizer com se esconder. Ela puxou a manga e me mostrou queimaduras de cigarro, em um padrão em seu antebraço, marcas recentes e cicatrizes antigas. "A sala de jogos", ela disse baixinho. "Só as garotas especiais são escolhidas para a sala de jogos, mas se eu estiver quebrada, eles não vão me querer." Ela estava se queimando para se tornar inadequada. Liguei para o Liam imediatamente com as mãos tremendo. "Que diabos a Sophie está falando?" Ele deu aquela risada fácil que eu ouvi 1000 vezes ao longo de 15 anos de amizade. "Qual é, cara? Você sabe como crianças são dramáticas, ela provavelmente viu algo assustador na TV. Traga-a de volta e resolveremos isso." Mas sua voz tinha um tom que fez meu estômago revirar. Algo no jeito que ele disse dramáticas. Soou ensaiado, como se ele estivesse esperando essa ligação. Desliguei e olhei para Sophie, que estava encarando o chão. "Quantas outras garotas?" perguntei. Ela levantou as 2 mãos e contou nos dedos. 7, mas eu sou a mais velha. As pequenas ainda não entendem o jogo. Meu telefone vibrou com mensagens do Liam dizendo que eu estava exagerando e precisava levar a Sophie para casa agora mesmo. Ou ele chamaria a polícia por sequestro. A ameaça da custódia, simples assim. Liguei para minha irmã Vanessa, que trabalhava como assistente social, e ela chegou 20 minutos depois, de pijama, e imediatamente fotografou os braços de Sophie. As queimaduras eram deliberadas, espaçadas uniformemente, claramente não acidentais. O rosto de Vanessa empalideceu. Quando Sophie descreveu a sala de jogos no porão do Liam, como os homens chegavam nas noites de sexta-feira, depois que as mães deixavam suas filhas, como Liam escolhia qual garota seria selecionada com base em quem parecia mais bonita naquela semana. Sophie disse que estava se queimando há 3 semanas tentando se tornar feia o suficiente para evitar a seleção. Vanessa ligou para sua supervisora enquanto eu sentava com Sophie, que estava adormecendo no meu sofá. Meu telefone continuava vibrando com as mensagens do Liam, que ficavam mais raivosas. Ele disse que eu estava destruindo nossa amizade por nada, que Sophie tinha problemas de comportamento e inventava histórias para chamar a atenção, que o advogado dele me prenderia pela manhã, mas eu não podia ignorar o que vi no braço daquela garotinha ou o terror em sua voz quando ela falou sobre a noite seguinte. A supervisora chegou à 1 da manhã e pegou o depoimento de Sophie enquanto gravava tudo. Sophie descreveu 7 outras meninas cujas mães tinham acordos de custódia de fim de semana com seus pais. Ela nomeou cada garota e disse que todas tentavam maneiras diferentes de se tornarem menos atraentes. Uma garota, Mia, havia arrancado tufos do próprio cabelo. Outra, chamada Zoe, usava roupas sujas e se recusava a tomar banho. Eram crianças de 8 anos tentando se proteger de algo que não tinham palavras para descrever. A supervisora chamou a polícia e 2 oficiais apareceram 1 hora depois e eles levaram Sophie ao hospital para um exame médico enquanto eu dava meu depoimento sobre como ela havia chegado. Os policiais pareceram céticos no início, tratando o caso como uma disputa de custódia em vez de abuso. Mas quando viram as queimaduras e ouviram a história consistente de Sophie sobre a sala de jogos e as outras garotas, sua atitude mudou. Um policial chamou um detetive, enquanto o outro começou a fazer anotações sobre o padrão que Sophie havia descrito. A detetive Rita Álvares chegou ao hospital às 3 da manhã. Ela tinha talvez 45 anos, com cabelos grisalhos, presos firmemente para trás e olhos que já tinham visto de tudo. Ela entrevistou Sophie por 1 hora, enquanto uma enfermeira forense especializada documentava cada marca de queimadura. Sophie descreveu a sala de jogos, no porão com sua porta trancada, e o sistema de câmeras que o amigo de Liam operava. Ela disse que os homens avaliavam as meninas e escolhiam uma para um tempo particular. O rosto de Rita permaneceu profissional, mas eu vi suas mãos se fecharem quando Sophie descreveu ter sido escolhida 2 vezes antes de começar a se queimar. Rita perguntou se Sophie conseguia identificar as outras meninas e seus pais. Sophie assentiu e os nomeou, incluindo endereços que ela havia memorizado de visitar suas casas durante encontros para brincar. Rita fez ligações enquanto eu estava sentado na sala de espera, tentando processar que meu melhor amigo desde a faculdade aparentemente estava comandando algum tipo de rede sistemático com outros pais. Às 6 daquela manhã, Rita saiu e disse que estavam executando mandados de busca em 8 casas simultaneamente.
Ela precisava que eu ficasse disponível para mais perguntas, mas Sophie seria colocada em um lar adotivo de emergência, até que resolvessem tudo. Perguntei se podia vê-la antes que a levassem. Sophie estava sentada em uma cama de hospital segurando seu coelho quando entrei. Ela parecia tão pequena e assustada. Eu disse a ela que ela foi corajosa e fez a coisa certa. Ela perguntou se teria problemas por contar segredos. Prometi a ela que as únicas pessoas em apuros eram os adultos que a machucaram. Rita me levou para casa enquanto o sol nascia. Ela disse que as batidas coordenadas aconteceriam às 8, atingindo todas as 8 casas de uma vez, para que os pais não pudessem avisar uns aos outros. Ela havia trabalhado em casos de exploração infantil por 12 anos, e esse padrão correspondia a redes de abuso organizadas que ela já tinha visto. A sala de jogos no porão, o sistema de classificação, o cronograma de sexta à noite. Era muito organizado para serem incidentes isolados. Ela disse que os registros telefônicos de Liam mostravam um chat em grupo com 7 outros pais que seria uma evidência crucial. Sentei-me no meu apartamento tentando entender como eu não percebi isso por anos. Todas aquelas noites de sexta, quando Liam dizia que ia receber os caras para assistir lutas. Como ele ficava estranho sobre qualquer um aparecer nos fins de semana, quando Sophie visitava. A vez que apareci sem avisar e ele ficou bravo em vez de me receber bem como de costume. Sinais que ignorei porque ele era meu melhor amigo e eu confiava nele completamente. Meu telefone tocou às 8h30. Vanessa disse que as batidas ocorreram sem problemas e que encontraram equipamento de câmera em todos os 8 porões. Os pais haviam sido presos e as mães estavam sendo entrevistadas sobre o que sabiam. A mãe de Sophie, Natalie, estava na delegacia chorando, dizendo que não tinha ideia de que algo estava errado. Ela havia notado as queimaduras de Sophie, mas acreditou na explicação de Liam de que Sophie estava se machucando devido ao estresse do divórcio. Rita ligou ao meio-dia, pedindo-me para ir à delegacia para um depoimento formal. Passei 3 horas descrevendo minha amizade de 15 anos com Liam, tentando identificar qualquer coisa que eu tivesse visto, que devesse ter levantado suspeitas. Mencionei os jogos de pôquer de sexta à noite para os quais nunca fui convidado, depois que Sophie começou a visitar. Como Liam ficou na defensiva quando perguntei se podia conhecer seus amigos de pôquer. Como ele instalou aquelas novas fechaduras na porta do porão e disse que era por segurança. Rita anotou tudo, e eu me senti mal percebendo que havia aceitado suas explicações sem questionar. Os outros pais estavam sendo entrevistados em salas separadas, e Rita disse que 2 já haviam começado a falar, tentando minimizar seu envolvimento. Um alegou que apenas assistiu e nunca tocou em ninguém. Outro disse que Liam o pressionou a participar e ele se sentiu encurralado. A expressão de Rita deixou claro que ela não estava engolindo suas desculpas. A notícia estourou naquela noite. 8 pais presos em batidas coordenadas contra a rede de exploração infantil. Meu telefone explodiu com mensagens de amigos em comum perguntando se eu sabia da prisão de Liam. Algumas pessoas me apoiaram, mas outras me acusaram de exagerar e destruir a vida de um bom homem por causa de falsas alegações. Um cara do nosso grupo de amigos da faculdade me enviou uma longa mensagem sobre falsas acusações. E como eu deveria ter falado com Liam em particular em vez de envolver a polícia. Eu o bloqueei imediatamente. Vanessa me ligou para avisar que algumas das famílias dos pais estavam contratando advogados caros e planejando pintar isso como uma conspiração de ex-esposas vingativas treinando crianças. Patricia Winters, uma das advogadas de direito de família mais agressivas do estado, já estava representando 2 dos pais. Ela deu uma coletiva de imprensa, alegando que as crianças haviam sido manipuladas por suas mães e que o verdadeiro abuso eram as falsas acusações destruindo a reputação desses homens. Mas Rita tinha as evidências dos porões, incluindo as filmagens. Na semana seguinte, equipes forenses processaram todas as 8 casas. Encontraram centenas de vídeos em discos rígidos criptografados, documentando anos de abuso. Os vídeos mostravam o sistema de classificação que Sophie havia descrito, com os pais pontuando as meninas com base na aparência, antes de selecionar uma para a sala de jogos. Alguns vídeos tinham 2 anos, o que significa que isso estava acontecendo muito antes de Sophie começar a se queimar. A vítima mais jovem tinha 5 anos. Rita me ligou com atualizações e cada uma delas me fez sentir pior, por não ter percebido os sinais. As evidências preliminares mostraram que Liam havia iniciado todo esse sistema há 3 anos, depois de se conectar com pais com interesses semelhantes em um fórum online. Ele os recrutou cuidadosamente, estabelecendo confiança antes de revelar o propósito real de suas reuniões de sexta à noite. Eles criaram regras elaboradas sobre a seleção de vítimas e a manutenção do sigilo. O chat em grupo mostrava eles brincando sobre qual garota seria escolhida em seguida e compartilhando estratégias para manter as mães sem saber. Natalie veio me ver na segunda-feira.
Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ela sentou na minha sala de estar e chorou, perguntando como pôde não ter percebido. Sophie visitava Liam em fins de semana alternados há 2 anos. Natalie nunca tinha visto nada de errado, além dos problemas normais de adaptação de uma criança lidando com pais divorciados. Ela havia notado Sophie ficando ansiosa antes das visitas, mas pensou que era a ansiedade de separação dela. As queimaduras haviam começado 3 semanas atrás, e Sophie disse que estava experimentando com um isqueiro que encontrou. Natalie acreditou nela porque por que ela mentiria sobre algo assim? Eu disse a Natalie que não era culpa dela, mas ela apenas balançou a cabeça e continuou chorando. Ela disse que o terapeuta de Sophie havia expressado preocupações sobre seus níveis de ansiedade 6 meses atrás, but Liam convenceu Natalie de que o terapeuta estava exagerando e só queria faturar mais sessões. Natalie havia trocado de terapeuta em vez de investigar mais a fundo. A audiência preliminar foi marcada para 3 semanas depois. Rita disse que eu precisaria testemunhar sobre como Sophie veio até mim e o que eu vi. Os advogados de defesa já estavam tentando suprimir evidências e desacreditar o depoimento de Sophie. Patricia Winters entrou com moções alegando que os mandados de busca foram baseados na fantasia de uma criança histérica e que todas as evidências deveriam ser descartadas. Ela argumentou que Sophie tinha um histórico de comportamento de busca de atenção, citando registros escolares, onde os professores haviam notado sua narrativa dramática durante a escrita criativa. O promotor distrital Marcus Shaw entrou com respostas mostrando que os mandados de busca foram obtidos adequadamente, com base em evidências físicas das queimaduras e nas declarações detalhadas e consistentes de Sophie. Ele anexou o relatório médico forense documentando padrões de queimadura inconsistentes com lesões auto-infligidas. Um especialista testemunharia que as queimaduras exigiam que outra pessoa segurasse seu braço firmemente enquanto as infligia. Isso contradizia a história inicial de Sophie sobre experimentar com um isqueiro, que ela só disse porque Liam a havia instruído a mentir. Passei aquelas 3 semanas tentando processar que meu melhor amigo era um monstro. Nós nos conhecíamos desde o primeiro ano da faculdade. Moramos juntos, viajamos juntos, estivemos nos casamentos um do outro. Ele me ajudou a me mudar depois do meu divórcio. Eu lhe emprestei dinheiro quando seu negócio estava com dificuldades. Como você reconcilia 15 anos de amizade com a realidade de que ele estava atacando sistematicamente de crianças, incluindo sua própria filha? Alguns de nossos amigos em comum pararam de falar comigo. Eles acreditaram na narrativa do advogado de Liam, de que ex-esposas vingativas haviam treinado as crianças para fazer falsas acusações. Um cara me disse que eu havia traído o código de honra por ligar para a polícia em vez de falar com Liam em particular primeiro. Ele disse que amigos de verdade lidam com as coisas internamente e não envolvem as autoridades. Eu disse a ele que o código de honra não cobre abuso e bloqueei o número dele, mas doeu perder amigos, que preferiam proteger um abusador a acreditar nas vítimas. A audiência preliminar foi brutal. Sentei-me na galeria assistindo 8 advogados de defesa atacarem a credibilidade de Sophie. Patricia Winters foi a pior, sugerindo que Sophie tinha problemas de comportamento e estava com raiva do divórcio dos pais. Ela destacou que os registros escolares de Sophie mostravam que ela teve problemas por mentir no ano anterior, quando alegou que seu dever de casa foi comido pelo cachorro. Patricia argumentou que Sophie era uma mentirosa estabelecida, buscando atenção ao fazer acusações dramáticas, mas então o promotor exibiu um dos vídeos encontrados no porão de Liam. O tribunal ficou em silêncio. Dava para ouvir Sophie chorando fora da câmera enquanto a voz de Liam mandava outra pessoa começar a gravar. O juiz determinou um recesso e 3 dos advogados de defesa se reuniram com seus clientes. Quando o tribunal retomou, 2 pais haviam demitido Patricia Winters e estavam negociando acordos. Eles perceberam que o júri veria aqueles vídeos e os condenaria imediatamente. Liam se recusou a aceitar um acordo. Seu novo advogado, Gregory Stone, argumentou que os vídeos mostravam falta de bom senso, mas não abuso criminoso. Stone alegou que os pais estavam documentando o comportamento preocupante de suas filhas, que estavam se automutilando e precisavam de intervenção. Ele disse que o sistema de classificação era, na verdade, uma ferramenta de avaliação de saúde mental que eles haviam desenvolvido. O juiz parecia enojado, mas teve que deixar Stone apresentar seus argumentos para constar nos autos. O julgamento foi marcado para 4 meses depois. Enquanto isso, todas as 8 meninas foram colocadas em lares adotivos terapêuticos, com especialistas em trauma. Sophie estava morando com uma mulher chamada Dorothy, que tinha 30 anos de experiência com vítimas. Vanessa providenciou para que eu visitasse Sophie uma vez por mês, sob supervisão. A primeira visita foi estranha. Sophie parecia menor de alguma forma, mais quieta. Ela havia parado de se queimar, mas começou a arrancar os cílios. Quando ficava ansiosa,
Dorothy disse que era uma resposta comum ao trauma, dando às vítimas uma sensação de controle sobre seus corpos quando tudo o mais parecia caótico. Sophie me mostrou desenhos que fez na terapia. Imagens escuras com bonecos palito em porões, câmeras e homens com rostos zangados, mas também alguns esperançosos com arco-íris, casas e uma menina segurando um coelho. Dorothy disse que a mistura de escuro e claro era saudável, mostrando que Sophie ainda podia imaginar um futuro melhor, apesar do que havia passado. Duas das mães se apresentaram com informações que estavam com muito medo de compartilhar inicialmente. Liam as estava chantageando com fotos que tirou durante as trocas de custódia, ameaçando alegar que eram mães ineptas. Se fizessem muitas perguntas. Uma mãe, Rebecca, disse que notou hematomas em sua filha, Mia, 6 meses atrás. Quando ela perguntou a Liam sobre isso, ele lhe mostrou uma foto do carro de Rebecca estacionado em frente a um bar à meia-noite. Ele disse que um juiz adoraria saber sobre seu problema com bebida, e talvez ela devesse se concentrar em seus próprios problemas em vez de fazer acusações falsas. Rebecca recuou, apavorada com a possibilidade de perder a custódia. Outra mãe, Grace, tentou relatar suas preocupações ao CPS, Serviço de Proteção à Criança, 10 meses atrás. O assistente social investigou e encerrou o caso como infundado depois que Liam forneceu registros escolares, mostrando que as meninas tinham problemas de comportamento e inventavam histórias para chamar a minha atenção. Ele estava um passo à frente, criando documentação que fazia as mães parecerem histéricas e as meninas não confiáveis. O sistema falhou com essas crianças porque Liam aprendeu a manipulá-lo. Rita estava montando um caso de conspiração, mostrando como Liam havia orquestrado tudo. Ele criou o fórum online que conectou os pais. Ele projetou o sistema de classificação e o processo de seleção. Ele forneceu o equipamento de câmera e ensinou os outros a criptografar seus vídeos. O chat em grupo mostrava Liam como o líder do grupo, com os outros seguindo sua orientação. Meu depoimento estava marcado para o segundo dia do julgamento. Passei a noite anterior revisando minha declaração com o promotor. Ele me avisou que Stone tentaria me pintar, como um amigo desleal buscando atenção ou tentando eliminar Liam da vida de Sophie para que eu pudesse substituí-lo. Como sua figura paterna, eu precisava manter a calma e me ater aos fatos, não importava do que Stone me acusasse. O tribunal estava lotado quando subi ao banco das testemunhas. Vi Natalie na primeira fila com as outras mães. Sophie não estava lá porque havia testemunhado mais cedo por vídeo em circuito fechado para evitar encarar Liam diretamente. Descrevi aquela batida da meia-noite na minha porta e o rosto apavorado de Sophie quando ela me mostrou as queimaduras. Expliquei ter ligado para Liam e sua reação defensiva, como sua voz soou errada, casual demais, desdenhosa demais. O interrogatório de Stone foi agressivo. Ele perguntou sobre meu divórcio e se eu tinha ciúmes da vida familiar, aparentemente estável, de Liam. Ele sugeriu que eu estava procurando uma maneira de machucar Liam, porque ele permaneceu próximo da minha ex-esposa. Ele trouxe mensagens de texto em que eu reclamava de estar sozinho e insinuou que eu tinha um interesse impróprio em me tornar o principal modelo masculino de Sophie. O promotor objetou repetidamente, mas Stone havia plantado sementes de dúvida. Ele perguntou se eu tinha alguma evidência além da história de uma criança traumatizada. Eu respondi que as queimaduras não eram uma história. Eram evidências físicas. O julgamento durou 3 semanas. O júri ouviu especialistas forenses que analisaram os vídeos e testemunharam sobre a natureza sistemática do abuso. Ouviram terapeutas que trabalharam com as meninas e documentaram respostas consistentes ao trauma. Ouviram as mães que foram manipuladas e chantageadas para ficarem em silêncio. Ouviram 2 dos pais que aceitaram acordos e testemunharam sobre como Liam os recrutou e organizou. E eles viram os vídeos que eram a prova mais contundente de todas. O júri deliberou por 6 horas, antes de declarar todos os 6 réus restantes culpados de todas as acusações. Liam foi condenado por conspiração, abuso infantil, exploração infantil e cárcere privado. O juiz marcou a sentença para 6 semanas depois, e Liam foi levado sob custódia imediatamente, saindo algemado. Ele olhou diretamente para mim com ódio puro, como se eu fosse o vilão desta história, e não as crianças que ele machucou. O dia da sentença trouxe todas as mães e suas filhas ao tribunal. Sophie estava lá com Dorothy, parecendo nervosa. O juiz ouviu as declarações de impacto das vítimas de 5 das mães, descrevendo como o abuso havia destruído a infância de suas filhas e abalado sua confiança. Rebecca falou sobre os pesadelos de Mia e sua recusa em ficar sozinha com qualquer homem adulto.
Grace descreveu como sua filha Zoe parou de comer e foi hospitalizada por desnutrição. Quando chegou a hora de a juíza falar, ela passou 15 minutos, detalhando a natureza sistemática dos crimes de Liam. Ela observou que ele havia criado e liderado a conspiração, recrutado outros pais e não demonstrou remorso durante todo o julgamento. Suas tentativas de culpar as vítimas e suas mães demonstravam uma falta fundamental de empatia ou responsabilidade. Ela sentenciou Liam a 35 anos na prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional por 20 anos. Os outros pais receberam sentenças que variaram de 12 a 25 anos. Ao sair do tribunal, senti uma mistura estranha de alívio e luto. Alívio por Sophie e as outras meninas estarem seguras. Luto pela amizade que pensei ter, mas que percebi ser construída sobre mentiras. Vanessa me encontrou lá fora e me deu um abraço. Ela disse que estava orgulhosa de mim por escolher Sophie, em vez de uma amizade que não valia a pena manter. O progresso de Sophie no ano seguinte foi notável. Ela continuou morando com Dorothy, enquanto frequentava terapia de trauma 2 vezes por semana. Os comportamentos de automutilação diminuíram gradualmente à medida que ela aprendia estratégias de enfrentamento mais saudáveis. Seus cílios cresceram novamente, e ela parou de verificar constantemente se parecia bonita o suficiente para estar em perigo. Continuei visitando Sophie uma vez por mês sob a supervisão de Dorothy. Jogávamos jogos de tabuleiro, fazíamos biscoitos ou às vezes apenas conversávamos sobre nada importante. Ela começou a me chamar de tio Derek novamente, em vez do formal Derek que usou por meses depois que tudo aconteceu. Natalie trabalhou duro para reconstruir seu relacionamento com Sophie, frequentando sessões de terapia familiar para lidar com a culpa que carregava por não ter percebido os sinais de alerta. O terapeuta ajudou ambas a entender que Liam havia sido sofisticado em sua manipulação de todos ao seu redor. Sophie eventually voltou a morar com Natalie, após um ano em lar adotivo, com terapia contínua e check-ins regulares do CPS. A transição foi gradual, começando com visitas diurnas, depois pernoites, depois fins de semana, até que Sophie se sentisse segura o suficiente para a colocação em tempo integral. Dorothy permaneceu uma presença de apoio em suas vidas. As outras famílias passaram por processos de cura semelhantes, com diferentes graus de sucesso. Algumas mães e filhas reconstruíram seus relacionamentos. Outras lutaram com ressentimento e culpa, que a terapia não conseguiu resolver totalmente. 2 das mães formaram um grupo de apoio que se reunia mensalmente, compartilhando recursos e estratégias de enfrentamento. Rebecca iniciou uma organização sem fins lucrativos, focada em educar os pais sobre o reconhecimento e a denúncia de suspeita de abuso. Ela fazia apresentações em escolas e centros comunitários, ensinando as pessoas a confiar em seus instintos quando algo parece errado. Grace se voluntariou na organização, compartilhando sua história sobre como relatou preocupações ao CPS e foi dispensada. Elas trabalharam com legisladores para fortalecer os protocolos de denúncia e investigação. Eu também me envolvi com a organização, falando sobre a perspectiva do amigo e como a lealdade pode nos cegar para o abuso que acontece bem na nossa frente. Era desconfortável compartilhar como eu não percebi tantos sinais e ignorei meus próprios instintos quando as coisas pareciam estranhas no comportamento de Liam. Mas as pessoas precisavam ouvir que predadores não se parecem com monstros. Eles se parecem com seu melhor amigo, seu irmão, seu treinador, seu vizinho. Eles são charmosos, prestativos e parecem confiáveis, porque é assim que ganham acesso às vítimas. A parte mais difícil foi explicar o código de honra e como ele quase me impediu de ajudar Sophie. Aquela ideia tóxica de que os homens se protegem não importa o quê, que você não questiona seus amigos ou envolve autoridades externas em seus negócios. Eu fui criado com essas regras não ditas sobre lealdade e não ser um dedo duro, mas esse código não tem nada a ver com honra ou amizade. Lealdade de verdade significa responsabilizar os amigos e proteger pessoas que não podem se proteger. Durante uma palestra, um adolescente me perguntou se eu me arrependia de ter perdido meu melhor amigo. Eu lhe disse a verdade. Eu me arrependia de Liam ter vivido uma mentira durante toda a nossa amizade, mas eu não me arrependia de ter chamado a polícia. Naquela noite, ou de ter testemunhado no julgamento, ou de qualquer decisão que priorizou a segurança de Sophie acima do meu conforto. 3 anos após a condenação de Liam, Sophie tinha 11 anos e estava prosperando. Ela jogava futebol, fazia aulas de arte e tinha amizades normais de criança. Ela ainda via sua terapeuta mensalmente para manutenção, mas a crise havia passado. Ela escreveu uma carta durante uma sessão que dizia: "Obrigada por acreditar em uma garotinha assustada, de 8 anos à meia-noite, e escolher a segurança dela em vez da amizade. Ela disse que aquela decisão salvou sua vida e lhe deu a chance de se tornar quem ela era hoje." Ler aquela carta ainda me emociona.
porque cheguei tão perto de fazer a escolha errada naquela noite. Quando Sophie bateu na porta, meio adormecida e confusa, quase acreditei na explicação de Liam de que ela estava sendo dramática. A única coisa que me impediu foi ver aquelas queimaduras e o terror em seus olhos. Agora eu podia visitar Sophie na casa de Natalie sem supervisão. Jantávamos juntos e Sophie me contava sobre a escola, seus amigos e o projeto de arte em que estava trabalhando. Coisas normais, coisas seguras. Natalie e eu nos tornamos amigos genuínos através desse pesadelo, unidos por nossa determinação em ajudar Sophie a se curar. Às vezes eu via Natalie olhando para Sophie com aquela mistura de amor e culpa persistente. Embora seu terapeuta a tivesse ajudado a superar a autoculpa, todos nós carregaríamos cicatrizes disso. Embora de maneiras infinitamente menores do que Sophie e as outras meninas suportaram. 5 anos depois daquela batida à meia-noite, Sophie me perguntou por que eu a ajudei, já que o pai dela era meu melhor amigo. Estávamos sentados no quintal de Natalie quando ela tocou no assunto. Ela disse: crianças na escola tinham amigos que faziam coisas ruins e eles se protegiam. Por que você não protegeu o pai dela? Pensei cuidadosamente em como responder. Eu disse a ela que amizade de verdade significa ajudar as pessoas a serem melhores, não ajudá-las a machucar os outros. Que ser leal não significa encobrir crimes ou ficar em silêncio quando alguém está em perigo. Que ela era uma criança que precisava de ajuda, e nenhuma amizade é mais importante do que a segurança de uma criança. Ela assentiu lentamente e perguntou se eu estava triste por ter perdido meu amigo. Admiti que estava triste, por perder quem eu pensava que Liam era, mas a pessoa de quem eu era amigo era parcialmente uma ilusão. Então, talvez eu não tenha perdido um amigo, mas sim descoberto que nunca o conheci completamente. Essa conversa ficou comigo because destacou a complexidade dessas situações. Eu não fui heróico por ajudar Sophie. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria quando uma criança pede ajuda. E eu also não era completamente inocente, because eu havia ignorado sinais e escolhido acreditar nas mentiras de Liam, when questionar teria sido desconfortável. Todos nós somos capazes de desviar o olhar when na verdade é inconveniente. O trabalho da organização sem fins lucrativos continuou crescendo. Rebecca expandiu a organização para oferecer programas de prevenção em escolas e grupos de apoio para famílias afetadas por abuso. Grace desenvolveu um programa de treinamento para assistentes sociais do CPS sobre como reconhecer táticas de manipulação que abusadores usam para desacreditar denúncias. Eu contribuí falando em grupos de homens e times esportivos sobre masculinidade tóxica e o código de honra, desafiando a ideia de que lealdade significa proteger amigos que prejudicam os outros. Vários homens me procuraram depois para agradecer por lhes dar a linguagem e a permissão para agir com base em suas preocupações, em vez de desviar o olhar. Um cara denunciou o cunhado por suspeita de abuso depois de assistir à minha apresentação. Outro confrontou seu grupo de amigos sobre suas piadas que normalizavam a violência. Esses pequenos atos de coragem se acumularam em mudança cultural. No aniversário de 14 anos de Sophie, Natalie deu uma festa com os amigos da escola de Sophie. Levei um conjunto de arte profissional, já que Sophie estava levando o desenho a sério. Ela o abriu e seu rosto se iluminou, com genuína felicidade. Mais tarde, while as outras crianças comiam bolo, Sophie veio e me abraçou. Ela disse que eu era uma de suas pessoas favoritas e que estava feliz por eu ter sido corajoso o suficiente para ajudá-la, mesmo sendo difícil. Aquele abraço fez cada momento difícil valer a pena. Todas as amizades perdidas, as mensagens hostis, o testemunho doloroso, o luto complicado por Liam. Valeu a pena, Sophie estava segura, prosperando e construindo uma vida livre do horror que Liam havia criado. Quando as pessoas perguntavam sobre meu ex-melhor amigo, eu contava a verdade sem dramatizar ou minimizar o que ele fez. Liam estava cumprindo 35 anos por organizar e liderar uma rede de abuso infantil. A amizade que eu pensei que tínhamos era construída sobre mentiras. Eu sentia falta de quem eu acreditava que ele fosse, mas aquela pessoa never existiu plenamente, e eu quebraria o código de honra novamente em um piscar de olhos se isso significasse proteger uma criança. Quando Sophie completou 16 anos, ela havia se tornado uma jovem impressionante que transformou seu trauma em propósito. Ela discursava em assembleias escolares sobre como reconhecer o abuso e confiar em seus instintos when algo parece errado. Ela era voluntária na organização sem fins lucrativos, orientando sobreviventes de abuso mais jovens. Ela manteve boas notas e foi aceita em um programa de arte de verão em uma universidade de prestígio. Nada disso apagava o que ela passou, but mostrava que o trauma não precisava definir a vida inteira de alguém. Assisti a um de seus discursos em uma escola de ensino médio e a observei contar sua história com força e clareza. Ela descreveu a sala de jogos, as queimaduras e o medo sem desmoronar.
Ela explicou como ter contado salvou. Quando ela terminou, os alunos a aplaudiram de pé. Depois, uma garota se aproximou de Sophie e pediu para conversar em particular. Dorothy e eu esperamos while elas conversavam. Quando Sophie voltou, ela disse que a garota havia descrito algo acontecendo em casa que soava como abuso. Sophie deu a ela o número de telefone do centro de defesa. Sophie se preparou para a faculdade com planos de se formar em psicologia com foco na recuperação de traumas. Ela queria ajudar outros sobreviventes a se curarem e trabalhar em programas de prevenção. Natalie estava orgulhosa e apavorada, preocupada em mandar a filha para o mundo depois de tudo o que passaram. Mas Sophie estava pronta, saudável o suficiente para funcionar de forma independente, mantendo sua terapia e sistemas de apoio. Na noite anterior à partida de Sophie para a faculdade, ela veio ao meu apartamento para jantar. Conversamos sobre suas aulas, sua colega de quarto e a segurança no campus. Então ela disse algo que me surpreendeu. Ela disse que havia perdoado o pai, não because ele merecesse, mas because carregar raiva era exaustivo. O perdão não significava que o que ele fez foi aceitável ou que ela voltaria a ter um relacionamento com ele. Significava que ela estava se libertando do domínio que as ações dele tinham sobre seu bem-estar emocional. Eu disse a ela que isso era incrivelmente maduro e corajoso. Ela encontrou uma maneira de reconhecer o que aconteceu, sem deixar que isso consumisse sua identidade inteira. Ela era Sophie, a artista, a defensora e a estudante de psicologia, que also sobreviveu ao abuso e saiu mais forte. O trauma era parte de sua história, mas não a história toda. Essa foi a vitória final sobre Liam e o que ele tentou fazer com ela. Em meu trabalho na organização, eu continuava encontrando homens que lutavam com situações semelhantes. Eles descobriam que um amigo ou membro da família estava abusando de alguém e se sentiam divididos entre a lealdade e fazer a coisa certa. Eu lhes contava sobre Sophie batendo na minha porta e a escolha que enfrentei naquela noite. Como eu almost acreditei na explicação desdenhosa de Liam. Como cheguei perto de mandar Sophie de volta para o perigo. Because confrontar a verdade era desconfortável. Essas conversas pareciam ajudar os homens a entender que o código de honra foi projetado para proteger abusadores. Que a verdadeira força significava defender pessoas vulneráveis, mesmo que isso custasse amizades. Vários homens me procuraram depois dizendo que minha história lhes deu permissão para agir com base em suas preocupações. Um cara denunciou o irmão por suspeita de abuso. Outro confrontou o amigo sobre comportamento preocupante perto de crianças. Esses pequenos atos de coragem se acumularam em mudança cultural, corroendo lentamente a ideia de que os homens deveriam proteger uns aos outros, independentemente de suas ações. Olhando para trás ao longo daqueles anos, eu vi como aquele único momento havia transformado tudo. Como dizer sim a uma criança assustada levou a 8 condenações, mudanças sistemáticas nos protocolos de investigação, uma organização sem fins lucrativos nacional e centenas de crianças sendo salvas de abusos contínuos. Nada disso pareceu heróico na época. Eu era apenas um cara que não conseguia ignorar queimaduras no braço de uma criança e o terror em sua voz. Mas é assim que a verdadeira coragem geralmente funciona. Não grandes gestos dramáticos, mas pequenas escolhas, de se importar mais com a segurança de alguém do que com seu próprio conforto. Sophie acabou me perguntando se eu a levaria ao altar em seu casamento, já que seu pai biológico, obviously, não era uma opção. Eu disse sim e honrado por ela me querer nesse papel. O casamento foi lindo. Natalie chorou durante toda a cerimônia. Dorothy sentou na primeira fila radiante. Os colegas de Sophie da organização sem fins lucrativos compareceram, juntamente com algumas das outras sobreviventes, daquele grupo original de meninas. Todas elas construíram vidas apesar de seus traumas. Durante seus votos, Sophie falou sobre como o amor significava escolher o bem-estar de alguém acima do seu próprio conforto. Ela olhou para mim quando disse isso, e eu entendi que ela also estava falando daquela batida à meia-noite anos atrás. Na recepção, fiz um discurso sobre a resiliência de Sophie e o trabalho incrível que ela fez, transformando trauma em propósito. Falei sobre o orgulho que eu tinha de ter desempenhado um pequeno papel em sua jornada. Então levantei minha taça e disse: um brinde à escolha da coragem, à quebra de códigos tóxicos e a acreditar nas crianças. Mais tarde, while observava Sophie dançar com seu cônjuge, Natalie se aproximou e ficou ao meu lado. Ela disse: obrigada por acreditar na Sophie naquela noite. Obrigada por ligar para a polícia em vez de tentar lidar com isso discretamente. Obrigada por tudo. Eu disse a ela que todos fizemos isso juntos, que a cura de Sophie foi um esforço de equipe. Mas Natalie disse que tudo começou comigo, abrindo aquela porta à meia-noite e escolhendo Sophie em vez de Liam. Todo o resto fluiu daquele primeiro momento de acreditar nela.